Graça e paz, mulheres preciosas, ungidas do Senhor, escolhidas de Deus para este tempo. Que bom estarmos aqui em mais um culto de mulheres plenas. Tenho certeza que o Pai preparou algo para nós hoje, amém? Quantos estão com expectativa para receber algo novo do céu? Amém? Feche seus olhos mais um pouquinho, coloque a mão no seu coração. Fale com o Pai. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome nessa noite, porque o teu nome é santo, o teu nome é poderoso, o teu nome é fiel. Tu és digno de toda a honra, tu és digno de toda a glória, tu és digno de toda exaltação. Declaramos, Senhor, a nossa total e completa dependência de ti. Espírito Santo de Deus, fique à vontade neste lugar. Vem sobre as tuas filhas, Pai, que chegaram aqui sedentas pela tua palavra. Sedenta, Senhor, por mais de ti. Vem sobre o coração de cada uma delas, Senhor. Deus, eu sei que sem ti nada podemos fazer. Então, fique à vontade, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. A obra é tua, o coração de cada mulher aqui é teu. O Senhor tem liberdade para curar, para restaurar, para libertar. O Senhor tem liberdade para fazer a obra completa em nós, Senhor. Somos tuas amadas. Fique à vontade aqui. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, amém. Aleluia. Amém. Quero ministrar uma palavra para vocês. E o tema dela é o poder da entrega. Nós estamos aí já próximos da Páscoa. Uma das datas mais significativas, a mais significativa, né, eu falo, dentro do calendário cristão, porque foi nessa data que o nosso rei se entregou naquela cruz e morreu para nos dar vida e ressuscitou, amém? Então, é uma data que nós devemos celebrar, nos alegrar, porque Jesus se tornou o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E sempre que nós vamos a Israel, para mim uma das experiências mais incríveis da minha vida foi ir para Israel. E quando nós vamos lá, já fui 3 vezes lá. E em nome de Jesus você vai também, amém? Amém, gente? Para você ir em Israel você precisa de fé, amém? Precisa de fé. Não precisa tanto de recursos, mas precisa de fé, porque Deus é que te leva, amém? Então cultive no seu coração o sonho de um dia pisar naquela terra. E um dos lugares mais incríveis que nós visitamos ali, aliás, 2 lugares que é indispensáveis nós visitarmos, é o Jardim do Getsemane e o Jardim do Túmulo, os 2 jardins. Então nesses 2 lugares, são lugares que trazem à memória aquilo que Jesus fez por nós, que nos levam a refletir, a meditar em tudo que Jesus fez por nós. Então, o Jardim do Túmulo é um lugar onde a gente entra ali e vê aquela tumba que a gente sabe que está vazia, mas como é bom a gente pisar ali e saber que o nosso rei, né, esteve ali, mas a morte não pôde detê-lo, amém? E ele ressuscitou. E o Jardim do Getsemane é um lugar onde existem muitas oliveiras, e oliveiras ali que são milenares, talvez algumas até da data de Jesus. Então naquele lugar, o lugar onde Jesus esteve pouco antes da sua crucificação, ali foi um momento decisivo na vida de Jesus. Ali foi o momento da entrega, porque ali ele orou ao Pai, para que, se possível, aquele cálice fosse afastado dele. Se possível, o Pai afastasse dele aquele cálice, mas que a vontade do Pai fosse feita e não a dele. E naquele lugar, Jesus ele foi esmagado, porque ali ele já estava sofrendo as angústias de tudo aquilo que ele ia passar. E Getsemane significa prensa de azeite. É muito comum o cultivo de oliveiras em Israel.
Ele é um grande produtor de oliveiras. E a azeitona, ela primeiramente é colhida, depois ela passa por um processo de lavagem, depois ela passa por 3 prensas. Né? Ela é esmagada, né, 3 vezes. E nesse processo se extrai tanto o azeite, que é o azeite da 3ª prensa, o azeite que é usado para unção, que é o mais refinado, quanto o azeite para, né, que é comestível, a gente usa, né, na nossa alimentação, quanto o azeite usado para colocar nas luminárias, né, e assim irradiar luz, né, irradiar, né, energia, né, como era muito usado antigamente, hoje não mais tanto. E naquele lugar, naquela prensa de azeite, Jesus estava sendo esmagado. Ele já estava sentindo o peso do esmagamento pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida, amém? A entrega de Jesus não foi lá na cruz, mas ela começou no Getsemane. Então foi ali que ele decidiu que ele ia se entregar por mim e por você. Foi ali sofrendo angústias e dores e suando sangue que ele decidiu, que ele fez uma escolha, que ele decidiu que a vontade do Pai é que ia prevalecer. Amém? E nós podemos ser gratas, porque Jesus ele decidiu pagar um alto preço para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus, porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Como diz Isaías 53:5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Aleluia! Jesus se entregou por nós. E não existe melhor forma de nós retribuirmos o nosso amor do que entregando a nossa vida para Ele, do que entregando a nossa vida por Ele. Quantas aqui são gratas por aquilo que Jesus fez por você naquela cruz? Não existe melhor forma de nós agradecermos do que nos entregando, do que você tendo uma vida rendida aos pés da cruz, do que você tendo uma vida entregue totalmente, completamente, sem reservas a Ele. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse poder da entrega. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando assim: ofereçam os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não precisamos mais ir para uma cruz, né, literalmente, mas de fato nós precisamos ser um sacrifício vivo. A nossa vida precisa ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa oferta a Deus. Esse é o nosso culto racional. E sabe, queridas, em meio a tantos desafios da vida, e olha, eu me arrisco a dizer que as mulheres, elas ainda têm mais desafios que os homens. É ou não é, mulheres? Né? Eu me arrisco a dizer. Nós acumulamos tantas tarefas, tantos afazeres na nossa vida. Né? Somos filhas, somos esposas, somos mães, somos dona de casa, somos estudantes, somos muitas vezes funcionárias públicas ou empresárias. Temos um trabalho lá fora, ou se não, lidamos com muito trabalho dentro também do lar. E muitas vezes estamos ali ajudando pessoas, servindo pessoas.
liderando pessoas. Então, nós somos tão desafiadas, né, na nossa vida cotidiana. E esse entregar-se parece muitas vezes contra-intuitivo. E parece que é algo na contramão do mundo. Porque é tão mais fácil, aparentemente, nós segurarmos as rédeas da nossa vida, segurarmos o volante, né, da nossa vida e termos o controle de tudo. Sim ou não, gente? É tão mais fácil quando parece que nós estamos no controle e podemos prever as coisas de uma forma mais fácil. Porque muitas vezes se entregar requer nós confiarmos e não sabermos aquilo que muitas vezes nos espera lá na frente. Porque nem sempre o Senhor ele vai dar explicações de tudo. Mas a verdade, querida, é que a verdadeira força de uma mulher está em se render ao Senhor. Render os seus medos, os seus sonhos e os seus planos nas mãos do Senhor. E na Bíblia nós nos deparamos com a história de várias mulheres. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de mulheres que vivenciaram esse poder transformador da entrega. Mas não foram qualquer mulheres. Foram mulheres que estiveram perto de Jesus. Mulheres que caminharam com Ele durante a sua vida. Mulheres que estiveram com Ele durante a sua jornada e até a sua ressurreição. Então, eu quero falar aqui, né, sobre o poder transformador da entrega na vida, primeiramente, de Maria Madalena. Eu vou só puxar um pouquinho aqui. Pode ir abrindo aí para a gente Lucas, capítulo 8, do 1 ao 3. Aqui eu me sinto mais no centro. Gente, desculpa, é porque isso me incomoda. A Núbia vai me entender, né, Núbia? Vamos lá? A primeira entrega é a entrega que gera transformação radical. Vamos lá? Lucas capítulo 8, do 1 ao 3. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Maria Madalena é uma mulher, um exemplo de mulher que floresceu a partir de uma experiência de resgate, uma experiência da graça de Jesus na vida dela. A Bíblia fala que essa mulher era possuída por 7 espíritos malignos. Nós não sabemos ao certo o que levou ela a viver nessa condição. Algumas pessoas falam que ela era prostituta, mas a Bíblia não deixa claro isso. Não existem registros de que, de fato, era isso, né, que levou ela a esse tormento. O que a Bíblia fala é que existiam 7 espíritos malignos que a atormentavam, mas que a partir de um encontro com Jesus, essa mulher foi totalmente liberta. E a partir dessa libertação que ela vivenciou, que Jesus produziu na vida dela, então ela passou a ter uma vida rendida aos pés do Senhor. Essa mulher deixou aquela vida que ela tinha, aquele passado de dor, aquele passado de sofrimento, aquele passado de caos. E do tormento que ela vivia, ela começou a experimentar a alegria da salvação. A alegria de caminhar perto do Mestre, do Messias, do Salvador. E é tão lindo, amada, saber que Jesus ele era um mestre diferente. Porque naquela época não era permitido às mulheres elas participarem de grupos de discipulado, de estudos dos rabis, dos mestres.
Então não era permitido às mulheres, porém Jesus ele quebrou, nós sabemos que ele quebrou, né, os protocolos da época. Ele quebrou barreiras que existiam, né, especialmente em relação às mulheres, porque ele permitia que mulheres o seguissem, que mulheres fossem suas discípulas, que mulheres ouvissem seus ensinamentos. E Maria era uma dessas mulheres que a partir de uma entrega radical, a partir de uma entrega, ela sofreu uma transformação radical na sua vida. Ela não foi mais a mesma. E ela começou a ser uma discípula devota, dedicada ao Senhor. E ela passou a servir a Ele com os seus bens. Nós não sabemos o que ela, né, qual que era o trabalho dela, o que ela tinha, mas ela era uma mulher de posses. Ela servia Jesus com seus bens. Ela caminhava perto de Jesus. Então nós vemos que essa mulher, ela se tornou uma mulher devota e entregue à causa do Evangelho. E é muito lindo ver a transformação, porque depois que ela foi resgatada, ela se agarrou a Jesus com todas as suas forças. E sabe, querida, depois que você é resgatada, você precisa se agarrar a Jesus com todas as suas forças. Você não pode aceitar uma entrega pela metade. Você não pode aceitar vivenciar uma transformação pela metade. Você precisa querer, desejar uma transformação radical. Porque a partir de um encontro com Jesus, a sua vida, ela precisa ser totalmente mudada. Completamente mudada. Os hábitos do passado precisam ser deixados para trás. A vida, aquela vida que você vivia precisa ser deixada para trás. Aquela vida que te afastava do Senhor. Então tudo muda dentro de nós. E dentro de nós para mudar fora de nós. Então é de dentro para fora. Amém? É uma mudança que acontece de dentro para fora. E foi essa mudança que aconteceu em Maria Madalena. Uma transformação radical. Com ele ela encontrou uma nova identidade, um novo começo. Porque Jesus, ele sempre nos dá a oportunidade de viver recomeços. Ela pôde recomeçar a vida dela. Ela teve uma identidade restaurada, reconstruída. E é isso que nós devemos desejar. A partir de uma entrega, nós devemos desejar ter uma identidade construída. Não mais com base no passado, não mais com base naquilo que o mundo ditava para nós, mas com base nas verdades do reino de Deus. Amém? Nós precisamos entender aquilo que Jesus, ele tem e ele quer que nós vivamos. Aquilo que ele tem para nós e aquilo que ele quer que nós vivamos. A identidade que ele tem para nós e o propósito que ele quer nos guiar. Então, essa mulher, do desespero, ela começou a ter uma vida de esperança. Do cativeiro espiritual, a liberdade gloriosa. Ela experimentou o poder transformador de Jesus. E ela se tornou uma mulher devota. Sabe? Jesus confia grandes coisas a corações entregues. Eu amo o fato de que, para vir ao mundo, Deus escolheu uma mulher que representava pureza. Para vir ao mundo, Deus escolheu uma mulher que representava santidade. Mas a partir do momento em que Jesus ele morreu e ele ressuscitou, aquela mulher, ela teve a oportunidade, Maria Madalena, uma mulher que no dia mais difícil da vida de Jesus estava com ele. A Bíblia fala que os seus discípulos, só ficou lá João, vazaram, todo mundo com medo. Só ficou João e as mulheres. Estava lá Maria Madalena, estava lá Maria, mãe de Jesus e mais algumas. Maria Madalena estava com Jesus no pior momento da sua vida. Sabe, querida, todas nós vamos passar por fases difíceis. E nós precisamos estar firmes com Jesus, seja qual for a fase que estivermos passando. Nós não podemos permitir que os dias difíceis roubem de nós aquilo que nós recebemos de Deus nos dias bons. Amém? Não permita que os dias difíceis roubem de você aquilo que você recebeu de Deus nos dias bons. Saiba que mesmo nos dias ruins, o Senhor ele está com você também. Deus ele está conosco nos nossos montes, mas ele também está conosco nos nossos vales.
Então Maria, ela esteve ali com Jesus no dia mais difícil, no momento mais difícil, mais escuro, onde ela poderia estar ali não entendendo nada. Por que o mestre dela estava naquele lugar? Por que ele estava passando por isso? Se ele era o Salvador, se ele era o Rei. Mas essa mulher que decidiu estar com Jesus num dia difícil, essa mulher que representa talvez a igreja de Cristo, aquela que foi resgatada das trevas, aquela que, né, foi comprada com alto preço, que não veio a esse mundo em impureza, porque nenhum de nós viemos a esse mundo em santidade, amém? Nós já nascemos debaixo da maldição do pecado. Mas essa mulher foi aquela que teve a honra, ela teve a honra de ser a primeira a ver o Messias ressurreto. Ela foi aquela que teve a honra de ver o Messias ressurreto, a primeira a ver. E quando ela estava ali naquele túmulo, a Bíblia fala que ela estava ali e ela estava chorando. O anjo vai lá e pergunta: Maria, por que você está chorando, mulher? E aí ela fala, e depois vem novamente Jesus e fala: por que você está chorando, Maria? E ela não percebe que é Jesus. Mas, mais uma vez, Jesus fala o nome dela. Jesus chama ela pelo nome, Maria. Então, os olhos dela são abertos. E ela vê o Cristo ressurreto. E naquele momento, ele falou: não toque em mim ainda, que eu ainda não fui para o meu Pai. Então, que experiência gloriosa para essa mulher. Porque essa mulher decidiu viver uma transformação radical. Jesus confiou a ela coisas maiores. Ei, mulher, quando você decide viver transformações radicais, Jesus confia a você coisas maiores. Quando você decide ter uma vida de entrega total, Jesus está disposto a entregar para você coisas maiores, a confiar para você revelações maiores, a deixar que você tenha uma intimidade maior com a sua presença, com a sua grandeza. Amém? Então, que nós possamos viver transformações radicais, que possamos ter uma entrega total, que nunca venhamos nos esquecer do lugar onde Jesus nos tirou. Nunca se esqueça de onde Jesus te tirou, mulher. Sabe, às vezes os anos, né, nós vamos caminhando com Jesus, você não pode se esquecer de onde Ele te tirou. Não se esqueça. Tenha sempre um coração agradecido, um coração que bendiz ao Senhor por todos os seus benefícios. Seja fiel em todo o tempo, nos tempos fáceis, nos tempos difíceis, permaneça ao lado de Jesus. E sabe, quando ela viu Jesus ressurreto, Ele falou assim: vai, compartilha as boas novas. Jesus confiou a ela essa missão de compartilhar as boas novas. A partir de uma experiência poderosa que nós temos com Jesus, nós devemos ser aquelas que vamos levar as boas novas, testemunhar o que Ele tem feito na nossa vida. Porque o Senhor nos chama a ser suas testemunhas aonde nós formos, amém? Eu quero falar aqui da segunda mulher que vivenciou, né, essa entrega também, que foi Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus. E nós vamos falar aqui, tem tantas coisas maravilhosas para falar de Maria, mas eu quero me ater aqui na entrega que vence o medo. Maria, ela teve uma entrega que rompeu com o medo. Essa mulher, tão jovem ainda, porque naquela época era muito comum as moças, né, já se tornarem noivas com 14, 15 anos, 16 anos de idade. Então ela, tão jovem ainda, tem uma experiência tão profunda com Deus. Ela tem uma experiência que ia mudar completamente a vida dela. E eu gosto eu defendo que Maria era uma mulher muito íntima de Deus. Ela era uma mulher que tinha uma profunda intimidade, porque para que o Senhor tivesse escolhido ela, para que ela tivesse essa sensibilidade para ouvir, sabe, a voz de Deus, de estar ali com o anjo e, sabe, confiar
confiar que os planos de Deus eram melhor que o dela. Ah, minha querida, era uma mulher que tinha um relacionamento profundo com Deus. Quando você tem um relacionamento profundo com Deus, Ele abre os seus ouvidos, Ele abre seu entendimento para que você possa viver experiências inéditas, para que você possa compreender os propósitos que Ele tem para a sua vida, o destino que Ele planejou para você. E foi isso que aconteceu com Maria. Mas não era tão fácil assim o que o anjo estava propondo para Maria. Vamos lá, gente. Hoje a gente sabe o que aconteceu com Maria, mas ela não sabia o que ia acontecer com ela. A gente sabe, a gente leu na Bíblia o que aconteceu, mas veja bem, nunca uma mulher virgem antes tinha engravidado. Ela ia ser a primeira na história. Então isso é uma confiança total. Naquele momento, Maria poderia pensar: mas eu estou noiva, meu noivo pode desistir de mim, eu vou ser julgada pela sociedade, eu posso ser até apedrejada. As pessoas vão me julgar, as pessoas vão me condenar, as pessoas vão me acusar. Como vai ser tudo isso? Mas eu fico maravilhada com o fato de Maria ter rompido os seus medos para viver um propósito maior. Ah, minha querida, quando você entende que o que Deus tem para a sua vida, os planos e os sonhos que Deus tem para a sua vida são muito maiores e muito melhores do que os seus, você se dispõe a romper com os medos. Você se dispõe a romper, a deixar em segundo plano os seus sonhos. Porque Maria, como uma boa judia, ela tinha um sonho de ter um lar abençoado, um casamento abençoado e muitos filhos. Era isso que uma mulher judia sonhava naquela época. Em ter, um lar abençoado, um bom esposo e muitos filhos. Porque isso honrava Deus, isso honrava o seu marido, gerar uma descendência poderosa na terra. Era esse o desejo dela. Mas o que o Senhor propora para ela poderia estragar os seus planos e os seus sonhos. Mas ela confiou. Nós precisamos, como Maria, ter uma entrega tão poderosa que rompe com os medos. Que nós estejamos dispostas a deixar os nossos planos em segundo lugar. A abrir mão dos nossos sonhos se preciso, para que os sonhos de Deus se cumpram na nossa vida. Para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Você pode dizer amém? Porque os sonhos de Deus são melhores do que os seus. Os planos dele são melhores do que os seus. Então nós precisamos confiar que ele sempre tem o melhor para nós. A resposta de Maria, a mensagem celestial foi: sou a serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Com essa declaração, ela depositou todos os seus temores aos pés do Senhor. Ela abriu mão do controle. Minha querida, não é fácil abrir mão do controle, não é verdade? É fácil, gente, abrir mão do controle. Ela abriu mão do controle. Ela não sabia o que ela ia passar dali em diante. Tudo que ela teria que enfrentar, o julgamento das pessoas. Uma viagem longa, grávida de 9 meses até Belém. Ter o seu filho em um estábulo feito para animais. Ter que fugir para o Egito, porque naquela época as crianças foram assassinadas pelo rei Herodes, que ficou sabendo que havia nascido o rei dos judeus. Sabe, tantas coisas que ela teve que enfrentar, e o pior de todas, ver o seu filho naquela cruz, pregado como um malfeitor, como um bandido, sabendo que ele era um homem santo, sabendo que ele era um homem justo, sabendo que ele era o Filho de Deus. Que dor para ela. Mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, que dor para essa mãe. Que dor ver ele sendo maltratado daquela forma, sendo torturado daquela forma. Então, Maria foi uma mulher que se entregou totalmente, confiou, sabe? E a sua história nos ensina que precisamos confiar nos planos de Deus, mesmo quando não sabemos todos os detalhes. Às vezes passamos por situações que nós falamos: Senhor, por quê
eu estou passando por isso. E sabe, a gente precisa perguntar também o para quê. Para quê? Qual é o propósito? Porque às vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender o que Deus quer fazer através de nós, amém? Então talvez o Senhor não vai te mostrar todos os detalhes, assim como não mostrou para Maria todos os detalhes. Mas você precisa confiar que Ele é um bom pai. E que Ele tem o melhor para as suas filhas. Que Ele tem o melhor para as suas amadas. Ainda que esse melhor hoje aos teus olhos não pareça bom. O que Ele reservou para você são coisas maiores e melhores. São coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram. São coisas poderosas. São coisas que vão ser transformadas para a glória do Senhor. Amém? Aleluia. Sabe? Maria também nos ensina que temos que ser mulheres dispostas a dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Você precisa ser a mulher do eis-me aqui. Quando o Senhor falar algo para você, você não deve fugir. Mas você precisa falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque se você foge, você pode perder a oportunidade de viver as novidades de Deus. Às vezes nós fugimos de algo que Deus quer fazer em nossas vidas. Que Deus quer fazer em nossa casa. E assim nós perdemos de viver algo novo da parte de Deus. Então seja uma mulher do eis-me aqui, Senhor. Sabe, se lembre que você é serva de Deus. E você pode descansar na promessa. Não temas. Você pode descansar nessa promessa. Não temas, porque eu estarei contigo. Não temas, porque eu estou com você. O Senhor estará com você em todos os momentos da sua vida. Você pode dizer amém e dar um aplauso a Jesus por isso. Porque Ele irá na sua frente. Ele te guiará, Ele te capacitará. Se Ele capacitou uma jovem menina, e ela gerou o Filho de Deus, e ela cumpriu fielmente a sua missão, você também é capaz, amém? Você também vai conseguir, debaixo da direção do Senhor. E a terceira mulher que eu quero falar, ela fez uma entrega que exalou adoração. Ela fez uma entrega que exalou um perfume que mudou uma atmosfera. A sua história está em João 12, do 1 ao 8, mas nós vamos ler apenas João 12, 3. Também está em Lucas 14, mas a gente vai ler João 12, 3, tá? João 12, 3. Amém. Fala assim. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, irmã de Marta também, ela nos mostra uma entrega expressa em forma de adoração profunda. Em duas ocasiões a gente encontra essa mulher aos pés do Senhor. A primeira dela é... Dá licença só um pouquinho, irmãs. Amém. Pausa para a foto. Então depois eu fico assim, ó, com a cara toda estranha. Vamos lá. Nós encontramos na primeira vez, ela estava sentada aos pés de Jesus e Marta estava escabelada, irritada, falando: Senhor, o Senhor não está preocupado que eu estou aqui sozinha com tudo isso e a minha irmã está aí sem fazer nada. Jesus, calma aí, Marta, calma aí. Você está muito preocupada, muito ansiosa, mas Maria escolheu a boa parte. Então, primeiro momento a gente encontra essa mulher, que é uma mulher que gosta de estar aos pés de Jesus. Quantas mulheres aqui gostam de estar aos pés de Jesus? Um segundo momento é um momento onde o seu irmão, ele morreu.
E novamente ela se prostra aos pés de Jesus. Dessa vez se prostrou ali, mas com muita dor no coração, né? Falando: Senhor, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela se prostra ali em adoração diante do rei. Ela gostava de estar aos pés de Jesus, amém? Mesmo no momento da dor, ela se prostrou, ela adorou. E um terceiro momento que nós encontramos Maria, ela faz algo extravagante. Aquele que salvou ela, aquele que perdoou, aquele que resgatou a família dela, aquele que ressuscitou o irmão dela. Então eu fico aqui, sabe, pensando, Maria deve ter ficado ali pensando dias: o que eu posso fazer para demonstrar o meu amor por ele? O que eu posso fazer para demonstrar minha gratidão por ele? E eu penso que ela deve, sabe, ter orado: o que eu posso fazer, Deus, para demonstrar o meu amor, a minha gratidão, a minha devoção? Então ela tem uma ideia brilhante: comprar um perfume caríssimo, um óleo, um unguento caríssimo, que era o valor de um ano de trabalho de um trabalhador comum. Então essa mulher, ela compra esse perfume. E ela entra ali. Jesus estava na casa de Simão, né, na casa de um homem, de um fariseu. Ela entra ali na casa dele. E sem se importar com as pessoas que estavam ali, ela começa a derramar esse perfume aos pés de Jesus. E ela começa a derramar esse perfume, e ela começa a pegar o seu cabelo, e com o seu cabelo ela começa a enxugar os pés de Jesus. E naquela hora, se levantou ali um discípulo para criticar ela. Por que está fazendo isso? Que desperdício. Ah, queridas, essa mulher, sabe, não foi comum o que ela fez ali. Não foi comum. Era a semana da Páscoa. Jesus, ele estava para enfrentar a maior dor que um ser humano podia sofrer. Ele seria martirizado. Ele iria ser crucificado para salvar a humanidade. Mas uma mulher motivada pelo amor e pela gratidão decidiu fazer algo para trazer um refrigério aos pés cansados do Mestre. Aquela mulher, motivada pelo amor e pela gratidão, decidiu entregar o que ela tinha de mais precioso. Talvez eram as economias que ela tinha na vida, que ela pegou e gastou com aquele unguento. Porque ela tinha Jesus como seu tesouro mais valioso. Ela não mediu esforços para poder demonstrar o seu amor e a sua devoção, porque ela tinha Jesus como seu bem mais precioso. Ei, uma mulher que tem Jesus como seu bem mais precioso, como seu tesouro mais precioso, não mede esforços em se entregar, em entregar a sua vida, em entregar o seu talento, em entregar o seu tempo, em entregar os seus recursos. Você decide dar o seu melhor. Você decide sempre dar a sua melhor adoração. Você decide sempre dar o seu melhor para que o Senhor seja engrandecido. Sabe, amadas, nós não podemos ser mulheres que nos entregam pela metade. Quando você decide vir para um lugar como esse, para um culto, para uma célula, se entregue por completo. Em seu momento devocional, se entregue por completo. Renda tudo o que você tem ao Senhor. Amém? Porque Ele é digno. Ele é digno da sua adoração. Ele é digno. Sabe, essa mulher, ela foi criticada. Ela foi criticada por um dos discípulos de Jesus. Mas Jesus a elogiou. Jesus elogiou e ordenou: parem de perturbá-la. Deixem ela em paz. Porque ela está fazendo uma boa ação para comigo. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Era a semana de Páscoa. Aquela mulher talvez não tinha ideia de que Jesus estava prestes a ser crucificado. E que não haveria tempo para ungí-lo, porque era costume, depois de pegarem os mortos, ungir o corpo. Jesus não foi ungido, porque era sexta-feira, Shabat, em Israel.
para tudo. Para tudo, ninguém faz nada. Então só colocaram ele lá, sem ungir. Essa mulher já estava preparando o corpo de Jesus. Sabe, querida? Preste atenção nisso. Nunca limite a sua adoração por preocupação com aquilo que os outros vão pensar. Pare de se preocupar com o julgamento das pessoas. Pare de se preocupar com aquilo que vão pensar de você. Não limite a sua adoração por causa daquilo que os outros vão pensar. Porque o que mais importa é a aprovação de Deus. O que mais importa é o que Jesus pensa de você. O que mais importa é que você entregue o seu melhor. É que você entregue toda a sua devoção, todo o seu amor a Ele. Jesus ama corações rendidos. Jesus ama corações derramados na presença dEle. Então não limite a sua adoração. Não fique com vergonha. O que vão pensar, quem está do meu lado, o que a minha família vai pensar. Seja uma mulher extravagante na sua adoração. Seja como Maria. Dê o seu melhor para Deus sempre, porque Ele é digno do seu melhor. Amém? Amém, querida? Saiba que uma adoração extravagante, nunca passa desapercebida aos olhos do Senhor. E Ele sempre recompensa com mais da presença dEle. Quanto mais você se derrama, mais Ele tem para derramar sobre a sua vida. Amém, mulheres? Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que a casa se encheu do perfume. A casa se encheu do perfume e foi impossível aqueles que estavam ali não sentir o perfume de adoração que exalava da adoração de Maria. Sabe, amadas, a sua vida derramada aos pés de Jesus, ela tem o poder para mudar atmosferas. Primeiro ela muda a atmosfera dentro de você, depois ela muda a atmosfera ao seu redor. A sua vida derramada aos pés de Jesus tem o poder para mudar a atmosfera da sua casa. Tem poder para mudar a atmosfera do lugar onde você trabalha. Então tenha essa vida de adoração. Priorize estar aos pés de Jesus. Priorize ter um tempo precioso com Ele. Sabe? Valorizar a comunhão com Deus acima da correria do dia a dia. Ofereça sempre o seu melhor. Sabe? A sua entrega pode deixar um legado eterno. A entrega dessas mulheres deixou um legado eterno. A entrega de Maria de Nazaré deixou um legado eterno na humanidade. A partir dela nasceu o Salvador do mundo. A entrega de Maria Madalena deixou um legado eterno. Ela nos lembra uma vida de transformação radical. Uma vida que foi totalmente entregue a Jesus. E Jesus, ele pegou Maria. E livros históricos contam que Maria, ela se transformou em uma apóstola. Ela foi uma mulher que foi enviada, porque apóstolo significa enviado, amém? Eles entendiam muito bem essa palavra na época, significa enviado. Então ela foi para a Europa e ela evangelizou a Europa. Ela se transformou em uma grande missionária, uma mulher que anunciou as boas novas. Então essa mulher deixou um impacto eterno, um legado na sua geração. E da mesma forma Maria de Betânia, sabe, ela deixou um legado. Jesus falou assim, Marcos 14:9, em verdade vos digo que em todo o mundo, aonde quer que este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a memória sua. Uau, que honra extraordinária. Sabe, a entrega de Maria se tornou parte da mensagem do Evangelho. Até hoje, mais de 2000 anos, nós podemos nos lembrar do que essa mulher fez e podemos nos inspirar com o seu exemplo. Porque a entrega dela deixou um legado. E quando nós nos entregamos, queridas, seja através de grandes feitos ou de pequenos atos de obediência,
pequenos atos diários de obediência, obediência à vontade de Deus, obediência aos direcionamentos do céu, nós também estamos deixando marcas eternas. Você pode deixar marcas eternas na vida da sua família. Você pode deixar um legado através das suas atitudes, através dos seus atos, através do seu servir, através da sua bondade, através da sua gentileza, através da sua devoção a Deus. Você pode deixar um legado que vai marcar pessoas, que vai impactar pessoas, que vai levar pessoas a se renderem a Deus, que vai levar a sua família a se render a Deus. O que a sua devoção hoje, sabe, hoje talvez você só consiga enxergar aqui, né, o que está ao seu redor, mas pode tocar os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, toda a sua descendência. Amém, mulher? Amém? Então seja uma mulher que se entrega totalmente devota. Sirva a Jesus com todo o seu amor hoje. Compartilhe o seu testemunho, porque você está plantando sementes que o Espírito Santo vai fazer florescer. Você pode falar: pastora, mas eu não estou vendo nada. Mas continue, amém? Continue plantando a sua semente, porque no tempo certo ela vai florescer. E se você crê nisso, se coloque de pé em nome de Jesus.